É isso aí, galera. Sejam todos bem-vindos para mais um vídeo do canal com mais informações do Cruzeiro. Cruzeiro forte no mercado aí, né? Tá tentando trazer aí o Fabrício Bruno do Flamengo e o Valentim do Vélez. Vamos acompanhar aí todas as informações das negociações aí com os nossos amigos dos donos da bola. Não se esqueça, se inscreva no canal e deixa o like para estar ajudando o canal a crescer, a gente trazer mais conteúdos. E é isso aí, sem mais delongas, bora pro vídeo. O que tá faltando? Que tipo de detalhe que ainda falta? Já tem o martelo batido do lado de lá, tem o martelo batido do lado de cá, a parte do jogador também está satisfeita com o que foi colocado. Dá uma destrinchada, por favor, na questão do Fabrício Bruno. Tá, o que eu tenho é que o Fabrício Bruno pediu para vir para o Cruzeiro, e isso é fundamental para que essa negociação aconteça. O jogador sabe que não vai ser utilizado pelo técnico Felipe Luiz. Felipe Luiz já disse isso também ao presidente do Flamengo, que é o BAP, e hoje o Flamengo aceita negociá-lo. O Flamengo está negociando com o Cruzeiro, ajustando detalhes para que ele venha de fato também nesta semana e depois siga para os Estados Unidos, onde o Cruzeiro faz a pré-temporada, por 6 milhões de dólares. Essa é a parte fixa da negociação. 2 milhões de dólares em 2025, 2 em 2026 e mais 2 em 2027. Serão 3 parcelas idênticas anuais de 2 milhões de dólares. E além disso, caso o Cruzeiro vença a Libertadores ou o Campeonato Brasileiro, até dezembro de 2027 o Cruzeiro pagaria mais 1 milhão de dólares ao Flamengo. Ou seja, essa negociação poderia chegar aos 7 milhões de dólares. Este é o desenho do negócio com a chegada do Fabrício Bruno na Toca da Raposa 2. Ô, Valor, você é sempre muito cuidadoso quando você vai falar a respeito de chega para ser titular, é para chegar e vestir a farda e entrar em campo, não, tem que jogar um pouco mais. Você sempre é muito cuidadoso com essas colocações. Mas uma dupla, Valentim e Fabrício Bruno, já chegaria para assumir a titularidade do Cruzeiro? Não, com certeza. Tem casos e casos, Elton. E eu acho que o que contribui muito nessa situação é, primeiro, a qualidade dos jogadores que estão envolvidos no negócio, tanto o Valentim quanto o Fabrício Bruno, e o ano corrente de 2024 da defesa do Cruzeiro. Repito, eu sempre gosto de colocar um asterisco, é muito importante colocar esse asterisco. É um time que passou por 3 técnicos novamente, começou o ano com o Larcamon, mudou para o Seabra e terminou com o Diniz. Fica difícil, de uma maneira geral, você conseguir ter alguma sequência e uma produtividade linear nos setores. Mas, quando você pega exemplo como 2023, que também aconteceram várias mudanças no comando técnico do Cruzeiro, e aconteceu ali uma zaga com jogadores bem mais limitados do que os que já estavam no elenco, do que os que estão chegando, e ainda assim a gente conseguiu ver uma dupla durante o ano. Não, ali o Cruzeiro começa o ano com Neres e João Marcelo, salvo engano, com o torcedor protestando bastante, querendo a presença do Zé Ivaldo. Depois vira Zé Ivaldo e João Marcelo. Na sequência, isso muda novamente, vira Vidalba e João Marcelo. Tem um momento que é Vidalba e Zé Ivaldo. Enfim, então, uma rotação muito grande na titularidade. Mas existem casos e casos. Neste específico, são jogadores que chegam para mim, sem nenhum tipo de dúvida, para assumirem, até por características que cada um deles tem. O Fabrício Bruno é um zagueiro construtor também, mas que, na minha opinião, não tem como característica principal a construção, tem a velocidade para um contra um, para voltar, para o famoso correr para trás. E isso, para um time que quer jogar e deve sim jogar dessa maneira com linhas altas, é muito interessante para o Fernando Diniz. E o outro lado, o Valentim, que é um zagueiro também com a sua velocidade, mas que tem muita capacidade, mais do que o Fabrício Bruno aí para mim, de construir o jogo. Então, diante disso, eu não consigo ver um departamento de futebol, juntamente com a comissão técnica, que traz 2 zagueiros para colocá-los no banco, principalmente, repito, depois da temporada que o Cruzeiro teve em termos defensivos, foi uma sangria desatada. Todo jogo, basicamente, a gente sabia que o Cruzeiro levava gol. Ô Caio, qual o patamar que podemos colocar a defesa do Cruzeiro hoje, a dupla de zaga do Cruzeiro? Tem grandes zagas no futebol brasileiro, a dupla de zaga do Palmeiras, por exemplo. Você pega o Murilo, você pega o Gustavo Gomes, que são ótimos zagueiros, que fazem uma dupla que eu acho que chama atenção no futebol brasileiro. Que patamar que pode entrar Fabrício Bruno e Valentim Gomes? Elton, então, a gente fala de potencial, né? Porque a gente ainda não viu essa dupla em campo. Agora, eu acho que tem potencial para ser uma dupla top 5 no país, né?
Dá para se falar de Bastos e Barbosa, de Léo Ortiz e Léo Pereira, né, a dupla titular do Flamengo. Você citou bem a dupla do Palmeiras, mas eu acho que Fabrício Bruno e Valentim Gomes têm um potencial muito interessante, né? A chegada do Fabrício, inclusive, pode ajudar no desenvolvimento do Valentim Gomes, que é um jovem que tende a ser mais jogador do que o Fabrício Bruno, mas que ainda precisa se adaptar ao futebol brasileiro. E quando a gente fala do Fabrício Bruno, a gente está falando de um zagueiro que nos últimos 3 anos foi um dos mais regulares dentro do país. Ele está plenamente acostumado com esse cenário. Então, é um zagueiro que pode ajudar também o Valentim Gomes a render ainda mais. E casa, claro, com a ideia de jogo do Diniz, né? Eu acho que ambos casam bastante com isso, tanto que o Diniz conversou com os dois jogadores pelas informações que a gente tem. E, bom, o torcedor do Cruzeiro pode ter muita expectativa, sim, de uma zaga em um patamar bem elevado com Fabrício Bruno e Valentim Gomes. Só lembrando, é importante a gente ressaltar que a memória recente é muito a que fica, né? E a gente tem a memória do Fabrício Bruno jogando pelo Flamengo e se destacando no Flamengo com a força toda que o Flamengo tem. Mas o Fabrício Bruno também se destacou em equipes menos badaladas. Vamos lembrar da Chapecoense, que ele foi muito bem, jogou muito bem no Chapecoense. É um cara muito querido em Chapecó. Se destacou bastante jogando pela Chapecoense. Acho que tem a chave da cidade lá, de tanta facilidade que ele demonstrou em campo e tanta entrega que ele demonstrou em campo, defendendo as cores da Chapecoense. Já tinha jogado bem no Cruzeiro mesmo e acabou saindo muito jovem do Cruzeiro e depois no Red Bull Bragantino. Jedes, então, quando a gente faz o combo, a história do Fabrício Bruno, é um cara que conseguiu entregar por onde passou. E isso também conta quando você vai fazer uma avaliação, principalmente uma avaliação criteriosa para montar uma grande equipe. Com certeza. O Fabrício Bruno é um zagueiro que ele tem algumas características que geralmente são raras, né? Zagueiros que têm tanta velocidade assim, como ele mesmo já se comparou, né? Se autocomparou a jogadores velozes e ganhou na corrida. Acho que inclusive o Fabrício Bruno e o Valentim Gomes, cada um tem as suas particularidades e acabam se complementando, né? O Fabrício Bruno um jogador mais alto, mais truculento ali, digamos assim, e o Valentim Gomes um jogador mais técnico um pouco mais magro, mas que tem uma boa saída de bola. Então acho que também é uma boa contratação. São valores bem altos, né, para um jogador que está beirando os 30 anos, mas certamente eleva o patamar da defesa do Cruzeiro e coloca, sim, pelo menos entre os top 5, eu concordo com o Caio nesse ponto. Eu perdi um pouco a capacidade quando o Jeves fala, né, de truculento. Não, truculento ele tá certo. O Fabrício Bruno, ele isso aí é a própria composição física dele, do Valentim e do Fabrício. Se você colocar um ao lado do outro, é como daqui a pouco, Thiago, você que está realmente num exemplo, cuidando muito bem da sua saúde, daqui a pouco eu vou levar uma vantagem física superior a você, que felizmente está emagrecendo, está em forma muito. Não tem como, isso aí vai estar explícito, Thiago. O Fabrício Bruno é mais alto, logicamente, mais pesado, ele tem 10 centímetros a mais do que a altura do Valentim. Então é normal que ele seja um zagueiro que ganhe mais disputas no aspecto físico. Mas ele é técnico também, viu, Thiago? Não é um butineiro, não. Corpulento fica melhor. Truculento tem mais relação com agressividade, com violência. Truculento ele não é. Acho que não é truculento. Ele é um baita zagueiro, gente. E assim... Alguém, por favor, gente, quem tá no YouTube volta e alguém, por favor, de ontem para hoje ou da semana passada para cá, falou que o Fabrício Bruno não é um ótimo reforço, que não é um grande jogador, enfim. Quando você trata como truculento, Elton, me soa pejorativo. Fulano é truculento, me soa pejorativo. Eu, sinceramente, acho que não é a palavra que melhor se encaixa para ele. Quando eu vou falar truculento, tem uma enormidade de zagueiros que a gente pode citar. Viril é uma palavra bem melhor, que pra mim se encaixa mais. O cara tem força física, isso é inegável. O Jeves depois ele te pediu perdão. Eu acabei de corrigir a etimologia. Ele falou corpulento pra você. Eu só estou dizendo que truculento ele não é isso. Eu concordo com o Jeves. Vossa Senhoria. Ele é corpulento. Corpulento porque ele é grandão, ele é forte e tal. Mas o Fabrício Bruno, tecnicamente, para mim, é um baita zagueiro. Tecnicamente, muito, muito acima da média do nosso futebol. E eu até discordo do Caio quando ele fala top 5. Eu acho que essa zaga é top 2. Para mim, essa zaga, talvez, se o Gustavo Gomes recuperar o auge dele,
Ela só fica atrás do Palmeiras. Eu prefiro o Fabrício Bruno ao Léo Pereira. Eu acho o Fabrício Bruno mais jogador do que o Léo Pereira, que é titular no Flamengo. Eu prefiro o Fabrício Bruno ao Léo Pereira. E aí, eu formaria a zaga do Flamengo, fosse eu o treinador do Flamengo, com Léo Ortiz e Fabrício Bruno. Eu acho que são os dois melhores. Mas ele não gosta, eu não sei porquê, ele não gosta do Fabrício Bruno. Ele prefere Léo Ortiz e Léo Pereira, ele escalou dessa forma. E aí, hoje para mim, a zaga do Cruzeiro, com o Valentim Gomes e com o Fabrício Bruno, ela é a segunda melhor do país. Eu acho que tem potencial para estar no top 4, tá? Tem potencial para virar isso. Só queria dizer o seguinte, é importante o torcedor do Cruzeiro ter consciência que o Flamengo não está feliz com essa situação. Só que o Flamengo ficou fechado na situação. A maneira como foi administrada a volta do Fabrício Bruno da seleção e, de fato, se a gente for avaliar, hoje no Flamengo, apesar da qualidade dele, diante da maneira que o Filipe Luís tocou o elenco no final da temporada, ele era o quarto zagueiro, porque Léo Pereira, Léo Ortiz, Davi Luiz, que foi embora, e Fabrício Bruno, depois de ter voltado pela seleção. Não estou dizendo que deveria voltar, mas o Fabrício Bruno ele não gostou da forma como foi conduzida a volta dele da seleção brasileira. E aí o Flamengo fica numa situação onde o jogador não gostaria de ficar mais, deixou claro, o técnico se desgastou com o jogador e o Boto, o diretor de futebol português que chegou, chancelou também. Então o Bapa ele ficou numa situação que não restava para ele muita coisa a não ser, obviamente, não ouvir qualquer proposta, liberar o jogador para qualquer proposta. Vocês podem observar, o Flamengo com certeza vai ir ao mercado buscar um zagueiro. Porque ele não tem o Davi Luiz, ficou com o Léo Ortiz e também com o Léo Pereira. Tem o Pablo, que voltou de empréstimo do Botafogo, mas acho que não deve ter oportunidade no Flamengo. Então, assim, o Flamengo ficou numa situação ruim e não está feliz em negociar esse zagueiro com o Cruzeiro, não. É isso aí, galera. Esse foi o vídeo de hoje. O Cruzeiro se reforçando aí, né? Cada dia mais. Já trouxe grandes nomes. Agora vai atrás aí do Fabrício Bruno, que foi revelado pelo Cruzeiro e atualmente está no Flamengo. É um ótimo jogador, um ótimo zagueiro. Vai vir aí para ser titular com certeza. Porque a zaga do Cruzeiro é um pouco frágil, né? Mas com a chegada aí do Fabrício Bruno e o Valentim também, né? Do Vélez, eu acho que os dois chegam para ser titular, para dar uma alavancada aí nessa zaga aí, né? Os dois chegam para dar um upgrade aí, né? Na zaga do Cruzeiro, que tá precisando demais. Como eles dizem aí, todo jogo o Cruzeiro tava tomando gol. Na maioria das vezes vacilo da zaga, né? Não que sejam jogadores ruins, mas tava faltando um pouco de confiança, sei lá, né? Mas agora creio que a situação vai mudar. O Cruzeiro já está nos Estados Unidos, né, para disputar a Florida Cup. E fechando essa contratação com o Fabrício Bruno aí, ele viaja para lá para poder se juntar ao elenco e disputar a pré-temporada. Deixa aí nos comentários a opinião de vocês. O que vocês estão achando aí dessas negociações? Vocês acham que o Fabrício Bruno vem mesmo? O Valentim também? Deixa aí nos comentários. E não se esqueça, se inscreva no canal e deixa o like para estar ajudando o canal a crescer, a gente trazer mais conteúdos. E é isso aí, galera. Até o próximo vídeo.